Os programas que os sistemas computacionais executam são formados por instruções. As instruções basicamente é um comando no qual diz o que a CPU deve fazer. Por exemplo, nós podemos passar um comando e pedir para a CPU somar dois números. Isso pode ser um tipo de instrução. Uma instrução ela é definida por um conjunto de bits. E esses bits são armazenados na memória de programa. Então, a partir desses bits, a CPU executa, né, o que se foi requerido e, na sequência, devolve o resultado da operação realizada. Para realizar a sequência de operação, o sistema computacional tem um loop de execução. Esse loop pode ser visto nessa figura, né? Então, inicialmente é buscada a instrução na memória, é o primeiro passo. Então, toda a instrução que é executada pela CPU, a primeira coisa a ser feita é buscar essa instrução na memória. Depois, essa instrução ela é decodificada. Por que decodificada? Porque nós precisamos saber que tipo de instrução é aquela, qual é o comando que queremos que a CPU execute. Na sequência, a instrução é processada pela CPU. Após o processamento, é gerado um resultado e o resultado é transferido para a memória de dados ou para o banco de registradores, dependendo do tipo de instrução que foi executada. Continuando o processo, novamente ele volta para a primeira etapa, seleciona novamente uma nova instrução, decodifica, processa, armazena. Aí ele vai, novamente seleciona a nova instrução, decodifica, processa, armazena. Então ele fica nesse loop até que todo o programa seja executado. Um sistema computacional pode ser projetado baseado-se em dois tipos de conjuntos de instruções. O primeiro deles é chamado de RISC, Reduced Instruction Set Computer. O conjunto de instruções RISC é formado por um pequeno número de instruções. Essas instruções permitem que o hardware implementado seja menos complexo. Pelo seguinte motivo: menos instruções requer menos circuitos especializados para executar as instruções. Dessa forma, a unidade de controle e a organização será mais simples e a produção dos circuitos, ou seja, a implementação ou desenvolvimento da unidade computacional será mais barata. Em um computador RISC, o compilador deve ser capaz de gerar códigos de máquinas mais complexos. Isso deve-se ao fato do computador RISC utilizar um pequeno conjunto de instruções, ou seja, um conjunto reduzido de instruções. Então, toda a complexidade para gerar um código que seja executável em uma arquitetura simples está no compilador. Então, muitas vezes o usuário está programando um algoritmo, esse algoritmo é um algoritmo sofisticado, então o compilador deve ser capaz de interpretar esse algoritmo sofisticado e, a partir dessa interpretação, gerar um código de máquina usando um conjunto reduzido de instruções para aquele processador específico. Isso faz com que o código de máquina gerado fique muito longo. A partir desse código de máquina, o processador será capaz de executar o programa complexo usando seu conjunto de instruções reduzidas. O computador RISC possui algumas desvantagens. A primeira delas é o grande número de acesso à memória de instruções. Isso deve-se ao tamanho do código de máquina gerado pelo compilador. O segundo ponto é que o compilador ele é muito complexo, porém a vantagem é que o hardware será simples. E terceiro, os programas, os códigos de máquina gerados são muito longos. O outro conjunto de instruções que pode ser utilizado para projetar um sistema computacional é o conjunto de instruções chamado CISC,
ou Complex Instruction Set Computer. Diferente do conjunto de instruções RISC, o conjunto de instruções CISC possui um grande número de instruções. Os computadores CISC focam no desenvolvimento do hardware, ou seja, o hardware do computador CISC é mais complexo do que o do computador RISC. Isso deve-se ao grande número de instruções que o computador CISC possui. Os computadores CISC utilizam compiladores menos sofisticados. Isso deve-se ao fato dessa arquitetura possuir um grande número de instruções. Então, dessa forma, como a complexidade não está no compilador, ela precisa estar no hardware. Então, nos computadores CISC, os hardwares que executam as instruções são mais sofisticados, ou seja, eles são mais complexos. Por outro lado, os códigos de máquina gerados serão mais curtos. Isso deve-se ao grande número de instruções disponíveis para utilização. Além disso, a CPU irá precisar acessar menos a memória de instruções, pelo fato desses programas também serem mais curtos. O computador CISC possui algumas desvantagens. A primeira é a complexidade do circuito. A segunda é o tempo de processamento das instruções, ou seja, uma única instrução requer uma grande quantidade de circuitos. Isso faz com que a execução dessa instrução fique mais demorada. E, por último, instrução muito específica, ou seja, nesse tipo de arquitetura eu posso ter instruções muito específicas, por exemplo, instruções para calcular a área de um triângulo. Então, muitas vezes essa instrução não é utilizada em todos os programas, então pode ser que algumas instruções dessa arquitetura sejam muito pouco utilizadas ou nunca sejam utilizadas pelo programador. Nessa figura vocês podem observar algumas diferenças entre o conjunto de instruções RISC e o conjunto de instruções CISC. Então, no conjunto de instruções RISC, instruções simples duram um ciclo de máquina, apenas load store é usado como referência à memória, alto uso de pipeline, instruções são executadas pelo hardware através do hardwired, ou seja, a unidade de controle utiliza o modo hardwired. Instruções com formato fixo, ou seja, as instruções têm formato ou definições fixas do opcode e operandos. Poucas instruções e modos de endereçamento. Múltiplos conjuntos de instruções. E complexidade está no compilador. Enquanto no CISC, instruções complexas duram vários ciclos de máquina. Qualquer instrução pode referenciar a memória, ou seja, qualquer instrução pode ser usada para acessar a memória. Baixo uso do pipeline. Muitas vezes nessas arquiteturas elas não utilizam pipeline. Instruções interpretadas pela microprogramação, ou seja, a unidade de controle usa uma máquina de estados para interpretar as instruções através do opcode. Instruções de vários formatos, ou seja, vocês podem ter instruções de diferentes formatos que possam ser executadas na arquitetura CISC. Muitas instruções e modos de endereçamento à memória. Conjunto único de registradores. E a complexidade está no microprograma, ou seja, a complexidade está tanto na unidade de controle quanto nos hardwares para executar as instruções. Uma instrução é definida como uma palavra da linguagem de máquina, seja ela do conjunto CISC ou do conjunto RISC. As instruções são compostas basicamente por um opcode que vai definir a operação que será realizada pela instrução, ou seja, vai dizer para o processador o que ele deve fazer, e operandos. Nesse exemplo, nós temos 3 operandos. O operando endereço 1, endereço 2 e endereço 3. Esses operandos podem ser
posições de memória, ou seja, nesses operandos eu posso definir endereços de posição de memória, endereço de posição de registrador que está contido no banco de registradores. Ou eu também posso definir valores imediatos, ou seja, são valores definidos pelo usuário que serão usados nas operações aritméticas. Existem vários tipos de instruções. Entre os mais comuns, nós temos as instruções aritméticas simples, instruções operandos lógicos, instruções de uso da memória, instruções de controle de fluxo e instruções de comparação. Entre as instruções aritméticas simples, nós temos a soma, soma com imediato, subtração, subtração com imediato, multiplicação e divisão. Nas operações lógicas, nós temos AND, AND com imediato, OR com imediato. Nas instruções de uso ou acesso à memória, nós temos o load e o store. Nas instruções de controle de fluxo, nós temos o branch equal, o branch not equal e o jump. E nas instruções de comparação, nós temos o set less than. Esses termos são definidos como opcode. Para executar a instrução, é necessário primeiro definir o opcode. Se, por exemplo, eu preciso executar uma instrução de soma, então nessa região eu vou colocar o opcode add, que refere-se à soma. Então eu vou colocar aqui o opcode add, vou escrever add aqui nessa região. Na sequência eu vou definir os endereços dos registradores. Ou seja, eu estou assumindo que os meus dados, os meus operandos que eu quero somar estão no banco de registradores. Então eu vou passar aqui o endereço do primeiro registrador, que contém o primeiro operando que eu quero somar. Eu vou colocar aqui, nessa outra região, o endereço do segundo registrador, que contém o segundo operando que eu quero somar. E nessa região aqui, eu vou colocar o endereço do registrador que receberá o resultado. Então, quando a operação add for realizada, então o que o processador vai fazer? Ele vai pegar, vai acessar o conteúdo do registrador que contém o operando 1, vai acessar o conteúdo do registrador que contém o operando 2, vai somar os dois resultados. Essa soma vai ser feita pela ULA. A ULA vai disponibilizar esse resultado e esse resultado vai ser salvo no registrador de destino, no qual possui o endereço definido nesse campo. Nesse slide eu vou mostrar para vocês o fluxo de execução de uma instrução add. A instrução que eu irei executar é a instrução definida por add, endereço de destino, endereço do primeiro operando e endereço do segundo operando no banco de registradores. Então tudo começa pelo PC. A primeira coisa é o PC definir o endereço de posição de memória da instrução que eu quero executar. Então o endereço vai ser gerado pelo PC. Esse endereço vai vir aqui para a entrada de endereço da memória de instrução. A instrução será selecionada e será direcionada para a saída da memória. Ao mesmo tempo, o endereço fornecido pelo PC será usado para atualizar o PC. Então eu tenho o endereço de saída do PC, da instrução selecionada. Esse endereço vai vir para um somador. O somador vai somar uma certa quantidade de bytes. Essa soma vai vir por essa linha, vai vir para cá, vai passar para o MUX e vai voltar para o PC de forma que esse PC seja atualizado. Ou seja, agora o PC possui o endereço da próxima instrução que será executada. Ok, retomando a execução da instrução. Se eu considerar que a instrução já está aqui, nesse ponto, então ela vai ser dividida. Essa instrução ela vai ser dividida em 4 partes. A primeira parte é o opcode. O opcode ele é direcionado para a unidade de controle, que não está representada nessa figura. Depois, a segunda parte
refere-se ao endereço de destino, ou seja, aonde o resultado será salvo. Esse endereço ele vai vir por essa linha, vai vir para cá, vai vir por essa linha aqui e vai entrar no banco de registradores exatamente nessa entrada. A terceira parte vai vir para cá e vai entrar no registrador nessa outra entrada. E a quarta parte vai vir para cá e vai entrar no registrador nessa outra entrada. Então aqui eu vou ter os endereços dos operandos e aqui eu vou ter o endereço de destino, ou seja, o endereço que o resultado será salvo. Aí o que vai acontecer? O registrador vai utilizar esse endereço e esse endereço, vai acessar os registradores correspondentes e o conteúdo destes registradores serão disponibilizados nas saídas do banco de registradores. Então, o conteúdo do registrador do endereço S3 vai ser disponibilizado nessa saída e o conteúdo do registrador do endereço S4 vai ser disponibilizado nessa saída. Então, os dois operandos vão estar aqui nessas linhas, vão estar entrando na ULA. Né? Aí, a partir do opcode, a unidade de controle vai definir vai definir qual instrução, né, qual tipo de instrução será executado. Esse sinal vai vir para a unidade de controle da ULA, que vai definir exatamente qual operação que será realizada. Então, a partir da operação, a unidade de controle da ULA vai definir que a operação que será realizada será a soma. Então, a unidade de controle da ULA vai emitir um sinal para a ULA, informando que a ULA vai executar uma soma. Aí, a partir das duas entradas, dos dois operandos, a ULA irá executar essa soma e irá fornecer o resultado na saída da ULA, exatamente nesse ponto. Aí, o resultado gerado vai seguir por essa linha, vai passar pelo MUX e vai retornar aqui para o banco de registradores, onde o resultado da operação vai entrar exatamente nessa entrada. Então, usando o endereço de destino, o conteúdo ou o resultado da operação aritmética executada pela ULA será salvo no registrador. A instrução é executada em um único ciclo de clock. Ou seja, isso quer dizer que o ciclo de clock deve ser longo o suficiente ou deve ter um determinado período suficiente para que a instrução siga todo esse percurso, no interior do processador. Então, o período ou o sinal do clock, ele só pode ser cessado ou só pode ser finalizado quando o resultado da operação aritmética realizada pela ULA já estiver sido salvo no registrador de destino. No slide anterior, nós vimos a organização de um processador sem pipeline. Agora, nessa imagem, nós podemos ver como o pipeline é incorporado em um processador. O que é o pipeline? Pipeline nada mais é do que a divisão do processador em estágios. A partir dessas divisões é possível executar mais instruções e reduzir o tempo médio de execução por instrução. Nesse processador especificamente, o pipeline é dividido em 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio de busca da instrução. O segundo estágio ele é definido como decodificação da instrução e busca do conteúdo que será processado no banco de registradores. O terceiro estágio é o estágio de execução, ou seja, é o estágio onde a instrução definida e os operandos fornecidos pelo banco de registradores serão executados. O quarto estágio é o estágio de acesso à memória de dados, ou seja, é o estágio no qual o resultado da ULA poderá ser armazenado na memória de dados, ou também é o estágio
que a memória de dados será acessada. E o quinto estágio, que é o estágio de retorno, ou seja, é o estágio no qual a saída da memória ou o resultado da ULA serão direcionados para o banco de registradores. A vantagem do uso do pipeline é que nós podemos ter instruções sendo executadas em paralelo nos diferentes estágios. Por exemplo, eu posso ter uma instrução que está sendo executada no estágio 4, uma outra instrução que está sendo executada no estágio 3, uma outra no estágio 2 e uma outra que está sendo buscada no estágio 1. Assim, usando pipeline, várias instruções podem ser executadas de forma intercalada. No microcontrolador Atmega 2560, que será o microcontrolador que nós vamos usar ao longo do nosso curso, esse microcontrolador ele possui dois estágios de pipeline. Ele possui o primeiro estágio, que é o estágio de busca da instrução, e o segundo estágio, que é o estágio de decodificação, execução e acesso à memória. No pipeline, uma instrução permanece em cada um dos estágios por um ciclo de clock. Então, o tamanho do ciclo de clock deve ser definido em função da instrução que permanece mais tempo em um determinado estágio. No pipeline, a primeira coisa a ser feita é buscar a instrução no primeiro estágio. Depois, ela é passada para o segundo estágio, onde ela é decodificada. E na sequência ela é passada para o terceiro, quarto e quinto estágio, até que ela seja concluída. Note que em cada estágio a instrução permanece por um ciclo de clock. Okay? E como mencionado, esse ciclo de clock deve ser definido em função da instrução que permanece mais tempo em um determinado estágio. A vantagem do pipeline é que o primeiro estágio não precisa ficar esperando a instrução passar por todos os demais estágios para carregar a próxima. Ou seja, quando a primeira instrução sai do primeiro estágio, a segunda instrução já pode ser buscada. Aí quando a primeira instrução vai para o terceiro estágio, a segunda vai para o segundo estágio e a terceira instrução pode ser buscada, e assim sucessivamente. Não há necessidade de esperar a primeira instrução que foi selecionada passar por todos os estágios para que a segunda instrução seja buscada na memória. Então, dessa forma, as instruções podem ser executadas de forma intercalada. O tempo requerido para mover uma instrução de um estágio para o outro é denominado ciclo de máquina. No processador estudado, um ciclo de máquina corresponde a um ciclo de clock. A partir do uso do pipeline, é possível aumentar o throughput, ou seja, o número de instruções executadas por unidade de tempo. Porém, o tempo de execução de uma única instrução ele não é reduzido. Para concluir, nessa aula nós vimos um panorama geral de como o hardware pode ser projetado e construído. Vimos os principais aspectos e as principais características que envolvem tanto a parte da construção dos circuitos quanto as definições das instruções. Na próxima aula, nós vamos tentar alinhar tudo o que foi visto nessa aula com o microcontrolador Atmega 2560, onde nós vamos tentar estudar um pouquinho da sua arquitetura e mostrar como o microcontrolador Atmel 2560 opera. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.